A paz do Senhor, amados irmãos. Vejamos então o tabernáculo no Apocalipse e o Apocalipse no tabernáculo. Deus é eterno, nunca teve princípio nem terá fim. É muito difícil a mente humana entender, mas entendamos ou não, essa é a realidade. Está no Salmo 90, versículos 1 e 2. Sendo Deus eterno, ele não tem passado nem futuro. Para Deus tudo é presente. Sendo este um atributo exclusivamente divino, Deus e mais ninguém pode falar de tudo o que acontecerá no futuro. Deus tirou seu povo Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó do Egito, onde habitaram por 215 anos e durante 80 anos amarguraram cruel escravidão. Conheciam a Deus apenas pela história, pela tradição de seus pais, mas experiência vivida com Deus não tinham. Conheciam pelo menos os nomes dos pseudos-deuses dos povos politeístas. Agora precisavam conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que apareceu e falou com Abraão, com Isaque e Jacó. Tiveram a primeira experiência nas 10 pragas derramadas sobre o Egito, para libertá-los do poder de Faraó, e depois na abertura milagrosa do Mar Vermelho, quando Israel atravessou de pés enxutos, o que tentando os egípcios se afogaram. Está na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 29. Deus quis revelar-se mais a Israel. Deus quis que o conhecesse melhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos e melhor o servimos. Para que o povo o conhecesse melhor, Deus resolveu habitar entre eles. Não somente entre eles, mas habitar neles. E cada israelita deveria se tornar morada de Deus, templo de Deus. A incredulidade de Israel impediu que Deus neles habitasse. Então, Deus ordenou a Moisés a construção de um tabernáculo. Esse tabernáculo seria a morada de Deus entre o seu povo. Está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 1 a 9. Peço que observem bem o versículo 8. Deus deu a Moisés o modelo do tabernáculo, o material do tabernáculo e até mesmo os artífices que trabalhariam na construção do tabernáculo. Está no livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 1 a 6. Na construção do tabernáculo, Moisés não pôde inventar nada. Ele deveria seguir criteriosamente o modelo dado por Deus. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 9 e 40. Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 22. A obra de Deus não é dirigida pela sabedoria humana, e sim pela sabedoria de Deus. Em todas as paradas que o povo dava durante sua jornada, o tabernáculo era sempre montado entre as 12 tribos. A glória de Deus se manifestava no tabernáculo. Durante o dia, por uma nuvem, e à noite, por uma coluna de fogo. Livro de Números, capítulo 9, versículos 15 a 17. A primeira visão que o povo tinha pela manhã, ao levantar-se, era a glória de Deus sobre o tabernáculo. E a última visão ao anoitecer era a glória de Deus sobre o tabernáculo. Deus tem prazer de habitar com o seu povo, ou, mais do que habitar com o seu povo, Deus quer habitar no coração do seu povo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33.
e Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 10. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. O tabernáculo perdurou até os dias do rei Salomão, quando foi substituído pelo templo, conservando o mesmo modelo, com apenas duas substanciais diferenças. O tabernáculo era uma construção móvel, o templo imóvel. As dimensões do templo eram bem maiores que as do tabernáculo. Esse templo tão suntuoso, construído pelo rei Salomão, foi destruído pelo exército babilônico no ano 586 a.C. e reconstruído no ano 445 a.C. por Zorobabel, com a volta do cativeiro. Esse novo templo foi ampliado e embelezado pelo rei Herodes e perdurou até o ano 70 da era cristã, quando foi destruído pelo exército romano. Será reconstruído no período da grande tribulação pelo anticristo. A pergunta que surge é a seguinte: para a igreja neotestamentária não ficou nenhum tabernáculo? Podemos responder afirmativamente: ficou sim. Além de Deus fazer morada em nós, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, no livro do Apocalipse, o último livro do cânon sagrado, temos o tabernáculo embutido, tal como veremos a seguir. No primeiro capítulo do Apocalipse, encontramos as 7 igrejas da Ásia, que foram representadas no tabernáculo por 7 candeeiros de ouro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. No meio dos candeeiros, Jesus com vestes sacerdotais, como os sacerdotes no tabernáculo. No tabernáculo eram sacrificados 2 cordeiros por dia. Era um sacrifício contínuo, um pela manhã na hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, outro à hora nona, às 3 horas da tarde. Livro do Êxodo, no capítulo 29, versículos 38 e 39. Esses cordeiros representavam o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos encontrá-lo em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. O altar que estava no tabernáculo, em Êxodo, capítulo 30, verso 1, o encontramos em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. O sumo sacerdote, oferecendo a Deus sacrifício no lugar santíssimo, tomando do altar o incensário com brasa de fogo, Levíticos capítulo 16, versículos 11 e 12, encontramos-lo em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 4, o anjo sacerdote oferecendo a Deus o incenso com as orações dos santos. O tabernáculo para a morada de Deus com o seu povo, Êxodo capítulo 25, versículo 8, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 26 a 28. Encontramos-lo retratado pela Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Percebemos então no tabernáculo no deserto, construído por ordem de Deus no deserto, em cunho profético de pelo menos 2 características: a redenção pelo sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo e a eterna morada de Deus no meio do seu povo. Na dispensação atual, Deus mora no coração dos salvos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17.
mas Deus reunirá o Israel restaurado, reconciliado com seu Messias, a igreja que é a esposa do Cordeiro, e fará sua eterna morada no meio de todo o seu povo. Nossa bendita esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira. De nossa autoria, os livros A Revelação do Apocalipse e Daniel, Profecias Atuais. Contato pelos fones 2692-6100 ou 987857978, WhatsApp, ambos com DDD 11. E pelo e-mail pr.jserafim@yahoo.com.br. Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Amém.